Bem-vindos a mais uma videoaula no Métrica Topo. Nessa videoaula, irei demonstrar como criar sua tabela de azimutes, distâncias, coordenadas em latitude, longitude, altitude e já numerar todos os vértices do seu perímetro. Então aqui, pessoal, nós temos o nosso perímetro, é uma polilinha fechada, onde nós temos os pontos com a altitude. Então, aqui, olha, nós já temos as informações dos pontos. E agora, nós vamos trabalhar de acordo com os vértices da terceira edição. Então, nós vamos vir aqui em GeoIncra, terceira edição, na opção Direito Legal, Roteiro. Ele já vai pedir as informações de acordo com o seu levantamento. Então, o primeiro passo aqui é determinar as georreferências. Então, nosso levantamento está em UTM, Sirgas, Sul-Oeste e no meridiano 45. Aqui eu vou habilitar as casas decimais, conforme a lei, para ele já organizar a latitude e longitude com 3 casas, a distância com 2, as informações de altitude com 2, o azimuth, grau e minuto, tá ok? Então, aqui ele já organiza conforme o INCRA. Então, aqui vou clicar no OK. Na linha de comando, ele está pedindo para selecionar a polilinha próximo ao vértice início. O vértice início é o vértice mais ao norte. Então, vou selecionar a polilinha próximo ao início, que é o mais ao norte. E aqui ele vai pedir para vocês configurarem a aplicação das casas decimais. Por quê? Como eu falei para vocês, tem padronização das casas. Então, ele pergunta para vocês se vocês querem padronizar as coordenadas para a polilinha, para os pontos e para os símbolos. Então, vai ficar tudo com 2 casas após a vírgula, na UTM, no azimuth, na distância, e 3 casas na latitude e na longitude. Aqui também tem como você configurar os azimutes. Por quê? Aqui você pode, vamos supor que o azimuth eu quero só grau, grau em minuto, grau em minuto segundo. Aqui a distância também. Vamos supor que você precisa gerar um documento onde tenha mais casas decimais na distância ou então no azimuth. Mas conforme o INCRA, o CIGEF, ele traz as informações somente de grau e minuto nos azimuths. Então, aqui é só clicar no OK. Aqui, nós vamos iniciar a descrição no vértice mais ao norte. OK. E o sentido sempre horário. Confirma o sentido. Sim. Se por um acaso, pessoal, vamos supor que você colocou o sentido anti-horário. Se eu colocar não aqui, olha. Ele já vai falar, de acordo com o manual, o preenchimento da aba perímetro, a sequência do preenchido dos vértices deve ser no sentido horário. Ok, olha. E ele volta para o sentido horário. Então, por que nós fizemos isso? Para não ter risco do profissional trabalhar no sentido anti-horário. Para a geração dos documentos, planta, memorial, planilha de certificação, as cartas de anuência, tudo isso é necessário que o perímetro esteja no sentido horário. Então, a criação dos ângulos, tudo no sentido horário. Você só pode trocar para o sentido anti-horário se for, no caso, topografia convencional. Então, aqui eu vou confirmar. Então, aqui vou confirmar com sim. E aqui ele já apareceu a janela com todas as informações da nossa tabela de roteiro. A numeração dos vértices na coluna D, latitude, longitude, altitude, para, azimuth e distância. Então, essas informações selecionadas estão de acordo com a terceira edição. Então, ó, tabela de roteiro perimétrico, terceira edição INCRA. As outras informações que estão aparecendo aqui, desabilitada, são de acordo com a topografia plana. Então, as coordenadas de UTM, azimuth, rumo, ângulo interno e todas as informações aqui também, se por acaso tiver uma curva. Mas para o georreferenciamento, não pode ter curva no perímetro, tá certo? Então, só segmentos de reta. E as informações que já estão aqui selecionadas, habilitadas. Aqui vocês estão vendo que a numeração nossa está 1 para 2. Então, eu posso renomear, nomear de acordo com a terceira edição. Então, aqui em nomear terceira edição, eu posso determinar de acordo com os vértices do meu perímetro. Então, vamos supor aqui,
Aqui é uma cerca, é uma propriedade, então aqui implantei marco, aqui também. Aqui é uma estrada, só que eu só tenho, ó, marco implantado. Aqui é uma outra cerca, que é uma outra propriedade. E aqui é um rio. Então, aqui nós definimos que vai ser M, aqui vai ser M, aqui. Se tivesse pontos aqui no meio da estrada, pode ser P, ou então se eu fiz uma paralela, seria virtual. E aqui vai ser os vértices tipo P, porque eu fui lá no campo e levantei aqui a divisa com o rio. E aqui nós vamos definir as informações de acordo com os nossos vértices, M, P e V. Então, o código, eu vou informar o código do profissional. Então, aqui no nosso caso, vou utilizar o código DPL. A ação incrementar aumenta a numeração 1, 2, 3. Decrementar diminui 3, 2, 1. Essa ação eu posso mexer no meio da sequência, dependendo da situação de ter uma área já certificada do lado, você teria que usar os mesmos vértices. Então, pode ser que a numeração ela mude. Então, você tem que já configurar sentido horário e também incrementar ou decrementar. A quantidade de zeros aqui nós vamos trabalhar com a máscara de 4. Então, ele vai ficar dessa forma. E aqui é sempre o hífen. Então, vocês estão vendo que ele nem deixa habilitar. Então, sempre vai ser o hífen. E aqui você determina a numeração dos vértices. Lembrando sempre, pessoal, a numeração não pode ser duplicada. Então, nesse trabalho aqui, eu tenho que continuar a sequência. Então, ó, o último M do trabalho anterior foi o 884. Então, agora o próximo M vai ser o 0885. M maiúsculo. Agora o próximo, olha, vai ser esse daqui. Como a ação está incrementar, ele está aumentando a sequência. Posso ir com a setinha do teclado para baixo, ó, 87, 88. Então, ó, cheguei aqui. Então, aqui, ó, 85, 86, 87, 88. O próximo aqui agora vai ser os vértices tipo P. Então, aqui eu posso colocar, ó, 22, 53, P. Aqui lembrando que tem a quantidade certa de vértices do seu perímetro. Então, se por acaso estiver sobrando ou faltando, veja se a polilinha não está faltando ou tem vértices a mais. Então, sempre faça essa verificação da polilinha. 22, 53, eu posso ir com a setinha do teclado, 54, 55, 56 e 57. Então, aqui tem todos os vértices já numerado. Eu posso salvar essas informações. Clicando em salvar aqui, ele vai salvar um backup de tudo que nós acabamos de configurar. Ou então eu posso clicar no OK. E essas informações já veio aqui na coluna do D e do para. Se por um acaso eu precisar já inserir essas informações lá na área gráfica, nos vértices do meu perímetro, eu posso vir aqui em pontos e símbolos. E eu já crio esses pontos e símbolos lá no meu perímetro. Então, aqui eu vou incluir símbolos, modo INCRA, o atributo, eu só vou deixar o nome porque coordenadas, descrição, eu não preciso inserir no meu perímetro. Vou deixar habilitado autoposicionar para ele dar uma organizada na inserção da simbologia. E aqui eu posso definir qual que é a escala. No nosso caso, a gente vai trabalhar na escala de 1 para 1000. E a plotagem aqui é sempre 2, independente da escala. Por quê? O M, você vai trabalhar, conforme a norma, com tamanho 2,5. O P e o V é o tamanho 2. Então, se você coloca 2 aqui, ele já vai inserir o M com o tamanho de 2,5 mm. O azimuth 90, para ele ficar tudo reto, os terços dos vértices. E aqui ele já vai criar, no nosso caso, 2 layers, um para o M e outro para o P. Então, aqui depois de tudo configurado, clico no OK. Ele já inseriu todos os vértices lá no meu perímetro. Aqui também eu posso gerar relatórios. E aqui em aparência, eu vou definir como que eu quero que fique minha tabela, de acordo com o perímetro. Eu posso informar um título, vamos supor,
Esse aqui é o sítio São João. Eu posso vir aqui, olha, desligar e ligar os rodapés, configurar as informações. Para o gel, eu só vou deixar em hectares e o perímetro. E aqui eu posso configurar o estilo de texto, a cor, a escala, plotagem, quantos milímetros que eu quero deixar na impressão. Aqui as casas decimais não precisa se preocupar, porque nós já configuramos lá no início. Aqui a cor, o fundo, eu vou deixar nenhum. As linhas eu vou deixar automática, preto e branco, dependendo da tonalidade da tela. Aqui eu também posso subdividir a tabela. Então, essa ferramenta aqui é muito legal para a parte de configuração, ajuste da sua tabela. Aqui eu também posso configurar para transferir os dados que foram apresentados nessa tabela de roteiro perimétrico para uma outra planilha, tá certo? No nosso caso, a gente vai deixar do jeito que está. Então, aqui, ó, clico no OK e ele inseriu a nossa tabela. Ele sempre insere no primeiro vértice que nós configuramos para criar a tabela. Eu posso mover a tabela, porque ela é um bloco. Depois, se eu tiver uma folha, eu já posso enquadrar ela na folha. Se por um acaso essa tabela estiver muito grande, eu posso subdividir ela. Então, vamos supor aqui que eu quero dividir ela ao meio, ou em 2, 3 partes. Você pode dar um duplo clique nela, vir aqui em aparência, subdividir. Eu posso informar uma altura, ou então vir aqui e clico em 2 pontos, e ele já pega essa altura como referência, ok? E agora minha tabela já está dividida. Então, se por um acaso, ó, ela continua em bloco, eu desejar voltar ao normal, é só dar um duplo clique, aparência, e aqui eu vou colocar 0. Ou então eu posso configurar ela novamente, se não for do seu agrado. Então, você pode, clicando 2 vezes, editar todas as informações da sua tabela de roteiro. Então, aqui voltou para o 0, clico no OK e a sua tabela já está normal novamente. Então, nós estamos encerrando mais uma videoaula do Métrica Topo. Até a próxima!